Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja Deus. A leitura nós vamos fazer primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Amém? Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária,
porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, nesse dia oportuno, Senhor, não para qualquer outra coisa, mas oportuno para estar na Tua casa, oportuno, meu Deus, para estar na Tua presença, oportuno, meu Deus, para cantar louvores a Ti, Senhor, oportuno, meu Deus, para fazer orações, Pai, e principalmente, Pai, para meditar na Tua palavra, Senhor. A Tua presença, ela é gloriosa, Senhor, e ela é digna, Senhor, de ser buscada por todos os homens, meu Pai, que querem Te conhecer, Senhor, e desfrutar das grandes obras do Senhor nas suas vidas. Aqui estamos nós, meu Deus, fala conosco, Senhor, usa-nos grandemente, poderosamente, Pai, para transmitir a Tua palavra. Fala com o Teu povo, Senhor, meu Deus, é o que Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus, glória seja ao nome de Jesus. Essa palavra a qual nós meditaremos nesta noite é uma palavra abençoada de um momento bem interessante da vida de Davi, não é verdade? Da vida do rei Davi, e também muito importante na vida de Salomão. Você bem sabe que Davi, ele teve vários filhos, não é verdade? Mas o Senhor diz que o filho ao qual o Senhor tinha escolhido para suceder a Davi no trono de Israel, para ser o rei sobre Israel, era então Salomão, e tinha já preparado para Salomão o projeto de Deus para a vida dele, de que quando ele então se tornasse rei, ele então construiria o templo do Senhor, porque Davi, ele tinha esse desejo do coração de fazer essa obra. Ele fala: poxa, eu habito num palácio e a casa do Senhor, e o Senhor não tem casa, e ele queria construir uma casa para Deus. Esse era o plano, esse era o projeto do coração de Davi. Porém, o Senhor enviou o profeta a falar com ele, falar que não seria ele que iria construir o templo, que Deus sim tinha reconhecido o desejo no coração de Davi de construir um templo para o Senhor, mas que não seria Davi quem o construiria, mas que seria então Salomão. E Davi, conhecedor, na verdade, de estar com Deus, de caminhar com Deus, de experiências tremendas com Deus, ele então passa a instruir Davi e instruir Salomão, e também a anunciar a Salomão que ele o sucederia como rei, e que tinha planos e projetos de Deus na vida dele, para que pudessem então ser colocados em prática. Mas para que Salomão pudesse concluir esses planos e esses projetos que Deus então tinha na vida dele, ele tinha que então conhecer a Deus e servi-lo. Foi o que Davi diz para Salomão aí no versículo 9. Ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Então, o primeiro fato aí, para que a gente possa se preparar para os planos e projetos de Deus na nossa vida, é primeiro fazer o quê? Conhecer esse Deus maravilhoso.
esse Deus que nós temos vivido na presença dele e que a gente conhece tão pouco, não é verdade? Em que a gente se empenha tão pouco em conhecê-lo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos conhecer e prosseguir dia a dia em conhecer o Senhor. Às vezes a gente é casado há tanto tempo, né, com o nosso cônjuge, e a gente não pode dizer se conhece ele realmente a fundo, se sabemos a maneira de pensar, os seus hábitos alimentares, os seus desejos cotidianos, não é verdade? E às vezes a gente pensa que por momentos que passamos na casa de Deus, são momentos suficientes para dizermos que conhecemos a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus, ele está disposto a se revelar para todo aquele que o busca, não é verdade? Por isso a palavra de Deus fala: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele se propõe a ser buscado, a ser conhecido por nós, porque veja aí que nesse mesmo versículo ele fala que o que de Deus ele conhece de nós, todas as coisas, não é verdade? Ele conhece em nós pontos que nem nós mesmos conhecemos, não é verdade? Porque a palavra do Senhor, e pelo seu poder, ele é capaz de entrar aonde? Ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas. Então, o que Deus, só de olhar para nós, ele conhece tudo, irmãos. Deus, só de olhar para nós, em um momento, em um milésimo de segundo, Deus já lembra de quando nós éramos formados no ventre, de cada momento de dificuldade que nós passamos, de momentos que nós passamos na formação da nossa vida, em que nós não percebíamos isso, mas o Senhor estava lá, o Senhor estava presente nos nossos momentos de maior fragilidade na vida, não é verdade? Em que não tinha ninguém para conosco, para nos ajudar, para saber o que fazer. O Senhor, ele estava lá, não é verdade? Então, para nós, irmãos, é um privilégio, não é verdade? Deveria ser o maior anseio da nossa alma em conhecer mais profundamente esse Deus que tantas coisas maravilhosas ele tem feito na nossa vida. E foi esse o conselho que Davi, então, ele deu para Salomão. Olha Salomão, conhece o Deus de teu pai. E olha, outra coisa, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Amém? Então significa o que isso, irmãos? Que nós devemos depositar, entregar inteiramente nesse conhecimento de Deus. Não dá para mim conhecer a Deus de uma maneira superficial, mas ele está dizendo que para mim conhecer a Deus, eu preciso ter e empenhar o meu coração de maneira íntegra, inteira e voluntária, irmãos, sem esperar nada em troca. Aí, irmãos, nós vamos conhecer as profundezas do poder de Deus e desfrutar de coisas que nós jamais esperaríamos desfrutar, de libertações, de coisas maravilhosas, de realizações, e de como nós podemos cantar aqui nos louvores, de milagres incontáveis, não é verdade? Por que se vê tão poucos milagres nos dias de hoje? Porque não há entrega mais. As pessoas não buscam mais a Deus com o coração íntegro e alma voluntária, não é verdade? Se Deus não fazer, eu procuro um tratamento médico, eu procuro alguém que possa fazer então. Mas, irmão, se você olhar para os tempos antigos, as pessoas não tinham ninguém por elas. Ou Deus fazia, ou elas morriam, ou elas pereciam, mostrando a dependência que elas tinham única e somente de Deus. E quando a gente depende única e somente de Deus, irmãos, não é que a gente tem poucos recursos, não é que a gente tem poucas esperanças, não. A gente tem a esperança que nós precisaríamos ter.
que em Jesus, depositando a nossa esperança, nós não vamos precisar mais de nada, não é verdade? Tem um louvor que fala: eu não correrei atrás de bênção, porque eu sei que elas vão me alcançar. Aquele que confia em Deus e se entregou de coração íntegro e alma voluntária, esta pessoa, ela confia no Senhor, ela sabe que Deus não falha no que diz respeito às suas promessas, no que diz respeito aos seus projetos e planos maravilhosos que Ele tem para a nossa vida, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele promete o que Ele cumpre. É lindo quando a gente vê na palavra de Deus Ele falando assim: olha, e quando acontecer, vocês saberão que eu, o Senhor, disse e fiz. Eu acho maravilhoso quando a gente lê isso na palavra de Deus. Olha que Deus poderoso que nós conhecemos. Não é um Deus de palavras, irmãos, mas é um Deus que fala e faz, amém? Nesse Deus nós podemos confiar, nesse Deus nós podemos colocar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, porque Ele pode proteger, Ele pode guardar, Ele pode livrar, Ele pode dar cura, Ele pode trazer saúde, restauração, Ele pode fazer com que a nossa vida vá em contrapartida de tudo o que está sendo seguido por esse mundo afora. Mas para isso, irmãos, tem que haver entrega, sem se preocupar com as circunstâncias, sem se preocupar com as dificuldades, sem se preocupar com os momentos que nós passaremos, porque os momentos certos o Senhor vai agir com poder, o Senhor fará em nós as suas grandes obras, e Ele segue dizendo aí, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, amém? Então, olha que maravilha, na presença de Deus eu posso ser eu, porque o Senhor sabe os pensamentos que eu tenho, Ele sabe do que é que eu tenho medo, Ele sabe quais são as minhas fragilidades, quais são os meus momentos de tristeza, quais são as minhas mágoas, quais são os momentos que eu falo: poxa, olha só, eu queria parar, porque eu não suporto passar por essas situações. O Senhor sabe, Ele sabe que você não suporta passar por determinadas situações, e é por isso que quando aparecem essas determinadas situações, Ele está contigo, Ele te ajuda, porque sabe que sozinho você não consegue, você não suporta. Então, quando a gente vê passando por momentos difíceis, por dores e por sofrimento, lembra, Deus, Ele esquadrinha o seu coração, Ele conhece o seu medo, Ele penetra todos os desígnios do pensamento. Olha aí, que coisa linda. Nós não temos um Deus que não sabe das coisas, mas Ele conhece o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, e Ele está presente nas nossas vidas, em todos os momentos. Quando o seu dia iniciou, nos primeiros momentos, quem que estava presente? Deus, é verdade. Talvez a sua esposa não estava mais presente, já tinha saído para o trabalho, quando o seu dia iniciou. Talvez o marido já tinha saído para o trabalho, talvez você já tinha saído, você acordou, seus pais já tinham saído, já ninguém estava presente, mas o Senhor estava lá, fazendo o quê? Cuidando de você, cuidando da sua família. Quando você estava pelo caminho, que você pensou estar sozinho, que o seu pensamento por um momento viajava em tudo isso que tem acontecido, não é verdade? Em saber o que vai ser de nós, em saber quais serão as próximas determinações dos governos aí, não é verdade? O Senhor estava: olha, descansa, calma. Deus está no controle de tudo, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida. Por isso que Ele fala: não temas, não pasmes, nem te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde você for, porque você enfrentar, Deus estará com você, amém? Louvado seja Deus. E olha que conselho maravilhoso
que Davi então ele segue dizendo para Salomão: olha, se você o buscardes, ele deixará achar por ti. Olha que palavra maravilhosa. Então ele diz que se nós buscarmos a Deus, a gente encontra. E a gente já tentou encontrar tanta coisa, não é verdade? Tem tanta gente que busca hoje o quê? Busca recursos. Olha só, eu busco encontrar a minha sorte na Mega Sena, eu busco encontrar a minha sorte nisso, eu busco encontrar a minha sorte em jogos de azar, eu busco encontrar a minha sorte em tantas coisas, irmãos. Mas a melhor coisa da vida de alguém é buscar ao Senhor e dizer: olha, eu encontrei os teus altares. A palavra de Deus assemelha isso como um pardal que encontrou casa e uma andorinha encontrou o quê? Ninho para si, um lugar seguro aonde possa acolher os seus filhotes, aonde ela possa ter paz e segurança para a sua família. É exemplo da andorinha, a exemplo do pardal que encontrou casa e ninho para si. A Bíblia fala que é assim na nossa vida, quando nós encontramos os altares do Senhor, amém? E nós estamos na presença gloriosa de Deus, porque essa é a maior presença. A presença de Deus, ela nos acolhe. A presença de Deus, ela nos envolve, não é verdade? Como uma fortaleza. Louvado seja Deus. A Bíblia fala assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Essa é a maior fortaleza para a nossa vida, para a nossa alma, a presença do Senhor. Por isso ele disse aí: olha, Salomão, busca o Senhor, porque se você buscar o Senhor, você vai encontrar coisa maravilhosa para a sua vida. Você vai encontrar coisas tão tremendas, Salomão, que olha, a sua vida nunca vai ser mais como dantes. A sua vida, ela vai mudar a partir de cada momento que você desfruta de coisas novas na presença de Deus, porque cada dia Deus tem algo novo para a nossa vida, amém? A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam, a Bíblia fala que as suas promessas se renovam, a Bíblia fala que o seu poder não tem limite. Olha que bênção! Então, para nós é um privilégio buscarmos a Deus e temos certeza que encontraremos grandes promessas na presença do Senhor. Só que existe outro ponto interessante, que a Bíblia fala aí, nesse finalzinho do versículo 9, olha: se o deixardes, ele te rejeitará para sempre. E esse é o problema que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. É o momento em que nós possamos viver distante do Senhor. Esse momento não pode ser cogitado por nós. Nós precisamos compreendê-lo, que ele existe, e lutarmos contra esse momento. Por que que eu digo para você lutarmos contra esse momento? Porque o diabo trabalha em nossa vida, o diabo, ele ruge, ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar para nos afastar da presença de Deus. A cada correria que a gente tem visto, tem sido luta, irmão, para estarmos na casa do Senhor, para servirmos a Deus, e nós temos que valorizar esse momento como uma grande vitória na nossa vida, o momento em que estamos envolvidos com as coisas de Deus, o momento em que paramos tudo para louvar, para adorar e para ouvir o que Deus tem a dizer, para prestar um culto agradável ao Senhor, não é verdade? Porque o diabo trabalha incansavelmente para nos impedir disso, irmão, não é verdade? E o problema é que isso acontece de uma maneira tão sutil, irmãos, que às vezes a gente não percebe.
não é verdade? É um dia que não deu para a gente ir para o culto, e você fala, poxa, hoje não deu para ir para o culto, mas eu leio a palavra em casa, eu vou fazer a minha oração em casa, não é verdade? Aí a gente lê a palavra, a gente faz a oração em casa, aí às vezes, na próxima oportunidade não vai dar para ir para o culto de novo, mas você já tem essa artimanha, poxa, eu leio a palavra em casa, e eu oro em casa, e daqui a pouco, já fazem dias, meses, que nós não participamos do culto, não é verdade? E daqui a pouco, já faz dias e meses, que nós não meditamos mais na palavra, porque um dia, não deu tempo para meditar na palavra. Aí eu fiz a oração, mas eu oro a Deus, Deus vai entender, não é verdade? Deus realmente entende, irmãos, mas a necessidade é de quem? É nós, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, não é verdade? Deus entende, mas a necessidade é nós, de buscarmos a Ele, de termos a nossa vida regenerada a cada dia, fortalecida pela palavra do Senhor, não é verdade? Jesus, quando jejuou, foi para o deserto e lá esteve buscando a Deus. Ao fim dos dias que ele teve fome lá, o que o diabo chegou e falou para ele? Olha só, mostra aí que você é poderoso, ordena essas pedras que se tornem em pão. Jesus falou o quê? Olha, eu posso estar com fome, mas o verdadeiro alimento é a palavra que sai da boca de Deus. Sem esse alimento nós não podemos ficar. Sem esse alimento não dá para viver. E você sabe qual é a vida que nós estamos querendo dizer? A vida que Deus tem para nós, não é verdade? Tem muita gente que está vivendo sem alimento, sem esse alimento, não está vivendo, não é verdade? É como a Bíblia fala, tem nome de vivo, mas já está morto, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela não só traz a vida, como ela vivifica todo aquele que ouve, todo aquele que medita, todo aquele que a pratica. E é isso que Deus tem para fazer na nossa vida e trazer para nós a cada momento que nos envolvemos com Ele, em buscar a sua direção, em buscar os conselhos que Deus tem para a nossa vida. Então, é muito perigoso deixar o Senhor, porque depois eu não tenho tempo de meditar na palavra, não é verdade? Aí eu vou o quê? Fazer oração. Daqui a pouco, irmão, vai estar tão corrido que eu não tenho mais tempo de orar. Aí daqui a pouco, faz muito tempo que eu não falo com Deus, faz muito tempo que eu não estou mais na presença de Deus, e a gente, o diabo ele é tão sagaz, que isso acontece de uma maneira tão sutil, que as pessoas não percebem isso que acontece nas suas vidas, mas quando elas vão, no momento de uma necessidade, que elas vão procurar por Deus, elas não acharão. Por quê? Pelo fato de estarem distantes do Senhor. Não é verdade? Não é Deus que se afastou delas, mas foi elas que se afastaram do Senhor. Isso aconteceu com Sansão num abrir e fechar de olhos, por um sonho, não é verdade? A Bíblia fala que ele contou para Dalila o segredo. Não é verdade? Ele contou para Dalila a consagração que ele tinha com Deus e dormiu no seu colo. Mas quando ele acordou, ela falou: os filisteus estão aí. Não é verdade? Ele achou que estava tudo certo, ele só dormiu e acordou. Mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. Veja que num sono que ele entrou, ele acordou e estava sozinho, e o inimigo destruiu, acabou com a vida dele, humilhou ele de tal maneira que você lê na palavra de Deus, furou os teus olhos e fez com que ele vivesse escravo. É assim, irmãos, quando nós fechamos os olhos e dormimos espiritualmente, quando corremos o risco de, quando acordarmos, estarmos escravos nas mãos do inimigo. E aí, o que a gente vai fazer?
para onde a gente vai. Por isso é oportuno, enquanto tivermos oportunidade, esforçar-nos de buscar a Deus e de estar na presença do Senhor. Isso é importante, para que não venhamos nos afastar, irmãos. E quando gritar, eis o noivo, sair ao seu encontro, a gente olhar e falar, poxa, acabou o nosso azeite, mas a gente dormiu só um pouquinho. Como pode um azeite ter acabado tão rápido? Não é verdade? Poxa vida, o mês do ano tinha começado, como pode ter acabado tão rápido? Não é verdade? Olha só como as coisas acontecem sem ao menos a gente perceber o movimento das coisas. Então nós precisamos nos apegar a Deus. O segredo de tudo isso é se apegar a Deus e buscar a Deus com integridade, confessar a Deus as suas fraquezas, os seus medos, para que Deus possa então nos fortalecer, não é verdade? Porque o inimigo vai atacar onde? Na nossa fraqueza. Mas coloca Deus na sua fraqueza, o que vai acontecer? Essa fraqueza não vai ser mais fraqueza, não é verdade? Porque Deus está lá e Ele vai te fortalecer, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele segue com mais conselho, versículo 10 fala, olha, agora pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para santuário, ser forte e faze a obra. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que é que Davi falou para Salomão agora? Olha, o negócio é o seguinte, Salomão, Deus te escolheu para fazer uma grande obra, amém? Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, para fazer uma grande obra. Como que eu vou fazer essa grande obra? Primeiro, seja forte. E segundo, faz a obra, irmão. Faz a obra. Deus te escolheu. Você não está aqui por um acaso. Não porque você passou aí na frente e achou por bem entrar. Não porque alguém falou, oh, vamos lá, e você achou por bem, não vou fazer nada em casa. Não, você foi escolhido para fazer uma grande obra, para que a obra de Deus possa ser feita na sua vida. E como é essa obra, irmão? Ela é grande, amém? Louvado seja Deus, ela é grande. Foi assim que Davi começou a explicar para Salomão, olha, Salomão, a obra que Deus tem na sua vida é grande. Você vai edificar casa para santuário, amém? E é assim na nossa vida. Nós estamos edificando casa para santuário. Nós estamos cuidando do santuário de Deus, que somos nós, irmão. Todos os dias, todos os momentos, nós temos que cuidar do santuário do Espírito Santo, que somos nós. E essa obra é fácil, irmãos? Não é fácil, porque os nossos pensamentos se contaminam, porque os nossos olhos se envolvem, o nosso corpo, nós nos envolvemos com o pecado todos os momentos. Então é luta, dia após dia, para edificarmos essa casa, que é morada do Espírito Santo, amém? Então nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos ser forte, lutar contra o pecado, lutar contra a fraqueza, lutar contra o medo e fazer a obra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Ele segue dizendo aí do versículo 11 em diante, ele então, ó, deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa do Senhor e para os tesouros
das coisas consagradas. Olha que coisa interessante. O que eu imagino nisso aqui, irmãos? Que Davi pegou todos os projetos assim, ó, que eles estavam numa mesa e Davi chegou com tudo aquilo, ó. Tá aqui. Você tem que fazer o quê? Tudo que está no papel, você tem que tirar do papel e construir. Salomão olhou, coçou a cabeça e falou: poxa, essa é a grande obra. Não é verdade? Porque quando a gente se depara com algo grande, irmãos, o principal desejo das pessoas e o principal pensamento é: será que nós vamos realizar? Será que nós vamos conseguir? Não é verdade? Eu estava conversando com uma pessoa que foi mãe recentemente, ela estava dizendo isso: eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Olhando para aquele bebezinho que estava no braço dela, ela falava: eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu olhei para ela e falei: fica tranquila. É tranquila como? Eu falei: Deus vai te ajudar. Deus não te deu para deixar você sozinha cuidando dele. Deus vai te ajudar. Ela falou: olha, só Deus para me ajudar mesmo, porque é uma tarefa grande demais. Ela disse: olha que coisa interessante, reconhecendo o que? A dificuldade de se criar uma criança, um filho, principalmente nos dias atuais, no qual nós vivemos, não é verdade? E aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos parar a nossa geração? Por isso, muitas pessoas estão optando por não ter mais filhos, por não fazer mais isso, por não fazer mais aquilo, não é verdade? Outros optam por confiar em Deus, por fazer a obra e confiar que Deus vai cuidar, amém? Deus cuida. Deus abençoa, Deus não desampara. E Davi começou, você viu, foi a planta do pórtico, com todas as casas que iam fazer parte do pórtico, com as tesourarias, com os cenáculos, com as câmaras interiores, como a casa do propiciatório, também a planta de tudo que Davi pensou em fazer para o Senhor. Tudo que Davi pensou, ele fazia a planta, ele desenhava e falava: ó, Salomão, está aqui, você que vai construir. Pensava outra coisa no coração: Salomão, está aqui, você que vai construir. E Salomão começou a ver aqueles projetos chegando. Será que eu vou ter tempo suficiente para fazer tudo isso? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? E o que eu pensei, o que o Senhor colocou no meu coração meditando nessa palavra, irmão? Que nós vamos vivendo a vida e o Senhor vai colocando as coisas no nosso coração. Vai colocando: ó, faz isso, olha, realiza essa obra, olha, eu quero realizar isso em você, olha, eu quero realizar isso através de você, olha, você pode realizar assim, assim. E às vezes a gente vai fazendo as coisas e chega um momento que a gente fala: olha, pronto, eu não sou mais capaz, pronto, olha, eu não acredito que eu vou conseguir mais fazer isso, não dá, é coisa demais. Mas o Senhor, Ele nos capacita, irmão. O Senhor, Ele está conosco. Vejam que eu imagino assim que Salomão começou a ficar preocupado com chegando todos aqueles projetos, todos aqueles planos que ele tinha que construir, que ele tinha que colocar em prática. Então Davi disse para ele no versículo 20: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte, corajoso e faze a obra. Não tenha medo, nem te desanime, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, nem te desampararás, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Essa palavra me encheu de alegria o coração de uma maneira, irmãos, que eu aprendi que o Senhor está comigo enquanto existe a obra para fazer. Enquanto o Senhor coloca alguma coisa para mim fazer, eu sei que Ele está comigo para realizar. Eu sei que enquanto o Senhor me chama para realizar alguma coisa, eu sei que o Senhor, Ele está comigo. Por isso Ele disse aí, ó, não tenha medo. Seja forte, corajoso e faz a obra, foco na obra. Deus te deu filho, Deus te deu marido, Deus te deu uma família abençoada, não para você sofrer, não para isso ser um martírio na sua vida, não, mas essa é a obra de Deus na sua vida. Esforça e faz a obra.
faz com zelo, educa os seus filhos nos caminhos do Senhor, educa a sua família, coloca a presença do Senhor em tudo que você faz, e você vai ver só, a sua família vai crescer abençoada, a sua família vai crescer próspera, a sua família vai crescer com saúde, porque a presença de Deus não vai se apartar da sua casa, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E eles terminam dizendo justamente isso: olha, não tenha medo, não te desanime, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo e não te deixará, nem te desamparará, até que acabe todas as suas obras, amém? Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração nesse momento, fala assim comigo: seja forte e corajoso, faça a obra, não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser comigo, não me deixará, nem me desamparará, até que acabe todas as suas obras. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. É muita coisa, irmão. Às vezes a gente olha e fala: poxa, é coisa demais, eu não aguento. Olha, é coisa demais, eu não suporto. Não tenha medo, não desanime. O Senhor é contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, amém? Louvado seja Deus. O Senhor vai estar com você até quando? Irmão, enquanto tem obra, Deus está com você, amém? Feche os teus olhos neste momento, aleluia. Se coloca na presença de Deus. Qual é a obra que está te esgotando? Qual é o serviço que você tem que fazer, que está te fatigando de uma maneira que a ponto de você não suportar mais? Tem pessoas que chegam ao limite de jogar tudo para o alto, de desistir de tudo para viver uma vida diferente do que elas estão vivendo. Qual é esse peso que está sobre você nesse momento? Coloca diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, e a gente vai até Ele, Ele nos alivia, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. O Senhor quer te fortalecer hoje aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos, meu Deus, neste momento, pedir a Tua direção para as nossas vidas, meu Deus, porque às vezes não compreendemos a grandeza da obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós, meu Deus. A responsabilidade do marido em cuidar da esposa, em cuidar do lar, em cuidar dos filhos, no trabalho, Senhor, em todos os afazeres, as dificuldades e responsabilidades dos filhos, as responsabilidades, meu Deus, das que são mães, das que são esposas, meu Deus, a responsabilidade dos ministros, dos obreiros da casa do Senhor, meu Deus. Tudo isso, meu Pai, quando se soma, meu Deus, parece algo pesado demais, meu Pai, mas o Senhor diz que estará conosco, meu Deus, todos os dias, meu Pai. O diabo tem tentado nos fazer desanimar, Senhor, tem tentado nos falar e nos olhar para as dificuldades, para os problemas que nós temos enfrentado, meu Deus, mas o Senhor nos ensina, meu Pai, a olhar para um âmbito com
contrário, Senhor, a olhar, Senhor, para a família crescendo nos caminhos do Senhor, para as bênçãos gloriosas que o Senhor tem feito, a cada vitória, Senhor, a cada passo, Senhor, conquistado, a cada projeto, meu Deus, que o Senhor tem nos dado vitória, a cada alma alcançada, Senhor, a cada alma que é tirada das garras das trevas, a cada cura, a cada libertação, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, para sermos fortalecidos por Ti, porque foi o Senhor quem nos escolheu, meu Deus, e o Senhor, meu Pai, não escolhe nada em vão. O Senhor escolhe e abençoa os escolhidos, o Senhor escolhe e capacita os escolhidos, o Senhor escolhe, meu Deus, e dá força, o Senhor escolhe e derrama do Teu Espírito, o Senhor escolhe e derrama da Tua unção, o Senhor escolhe e derrama do Teu poder, e eu sei que o Seu poder está sendo derramado hoje aqui, sobre cada vida, Senhor, sobre cada família, Senhor, sobre cada pessoa, meu Pai amado, que está a exemplo de Salomão, Senhor, se esforçando para Te servir com coração íntegro e alma voluntária. Nos guarda, Senhor, nos fortalece, Pai, repreende agora todo o agir do inimigo, em o nome de Jesus Cristo. Saia, não tem lugar mais nesta vida, não tem lugar mais nesta família, porque esta família é propósito de Deus, essa família é bênção de Deus, essa família é obra de Deus, é milagre nas mãos de Deus. Abençoa, Pai, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu, aleluia. Nós somos gratos, meu Deus, pela Tua palavra, nós somos gratos, meu Deus, pela Tua presença, Senhor, nós somos gratos, meu Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso com a Tua igreja, Senhor. Dias difíceis, meu Deus, mas não sozinhos, o nosso Deus está conosco, aleluia. Eu te peço, Pai, que a graça e a paz do Teu Filho Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Teu coração e as consolações do Espírito Santo sejam com a Tua igreja amada, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E quem crê diz comigo, amém, aleluia.